E voltamos falando sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que restringiu a cobertura eleitoral da Jovem Pan após um pedido da campanha de Lula por conteúdos contrários a ele exibidos pelo canal. O PT pedia um direito de resposta que a Justiça concedeu, mas o TSE foi além e determinou que os jornalistas do canal não possam falar sobre o assunto. Entidades que representam emissoras de TV repudiaram a decisão por entender que ela fere a liberdade de expressão e de imprensa. Nós analisamos esse assunto no início do Arena e a gente vai continuar nessa conversa para ouvir a opinião de juristas. Primeiro, a do jurista e comentarista aqui da CNN, Ives Gandra Martins. Tenho impressão de que, nesse momento, a interpretação que a maior parte dos ministros do TSE estão dando e do Supremo Tribunal Federal, uma interpretação flexível da Constituição de acordo com o seu entendimento. Em outras palavras, há duas correntes de interpretação da Constituição. Uma que é a que eu sigo e que é aquela do constitucionalismo clássico. Cada poder tem sua função específica e um poder não pode invadir competência de outros. E uma corrente chamada consequencialista, neoconstitucionalista, jurisprudência constitucional, pelo qual podem, com flexibilidade, até atuar nos vácuos legislativos e a corrigir rumos do executivo. Essa que está predominando hoje, não é a minha. E eu entendo, de acordo com a minha visão de quem viveu aquele tempo constituinte, fui convidado para participar de audiências públicas na Constituinte, de que não é a corrente que foi aprovada pelos constituintes, porque representa uma interferência direta em relação não só a outros poderes, como ao próximo processo eleitoral. O que é a justiça eleitoral? Justiça eleitoral é aquela justiça que tem que regular o andamento das eleições sem interferir nas eleições. Tem que deixar as livres forças da democracia do povo escolher. Agora, quando se proíbe um dos lados, as duas correntes ideológicas em choque, de ter seus meios de comunicação e algumas das redes de comunicação de poderem se manifestar a respeito dos candidatos que estão em educação, nós estamos, como dizia o ministro Marco Aurélio, ainda hoje, nós estamos perante a censura. E a Constituição previu a liberdade de pensamento e mais, no 220 da comunicação social, liberdade total da comunicação social. Então, a meu ver, na minha interpretação da Constituição, há uma censura seletiva, são dois blocos em choques, prejudicando um dos blocos, cujas redes sociais estão proibidas de se manifestar livremente sobre o processo. Não só sobre algumas notícias que possam ser fake news ou não, onde a justiça eleitoral pode intervir, mas para o futuro, isto é, não podendo se manifestar a respeito do futuro, o que representa censura prévia. Então, com o máximo respeito que eu tenho aos ministros da Suprema Corte, eu estou em impressão, eu nunca vi, em 64 anos de advocacia, nem no tempo da ditadura, onde havia censura dentro dos jornais, mas não se censurava o futuro, se censurava a matéria propriamente, mas não o futuro. Os jornais poderiam continuar e cada matéria era examinada se deveria ou não ser censurado. Mas uma censura prévia dizer, não vai poder dizer, é a primeira vez que eu vejo em 64 anos. Isso me preocupa, porque eu admiro os ministros, tanto do TSE como do Supremo, mas é uma corrente que, no tempo que eu vivi, os 20 meses de Constituinte, na Constituinte não foi o que eles quiseram. Ao contrário, liberdade de pensamento ampla e a comunicação social sem limitações. O TSE tem que acompanhar o processo eleitoral, evitando distorções. Ele pode, por exemplo, essa notícia é absolutamente falsa, se for falsa, proibir de se publicar. Mas não dizer, como os senhores podem vir a publicar notícias falsas, os senhores estão proibidos de publicar qualquer notícia. É isto que chama a censura prévia, a censura sem conhecimento dos fatos, sem a existência de fatos, é que, para mim,
me parece, o mais grave nesta decisão. Com todo o respeito aos ministros que vieram apoiar, eu entendo que há uma interferência direta no processo democrático e isso, a meu ver, está tisnando, está maculando o processo eleitoral nesse momento. Eu acho que o próprio Tribunal Superior Eleitoral poderia rever essa decisão e já amanhã termos uma decisão pela qual se impede notícias falsas, mas não se proíbe qualquer tipo de notícia até o processo eleitoral. É o que eu gostaria que fosse feito pela Justiça Eleitoral. Eu estou entendendo que o Tribunal Superior Eleitoral passou a ter uma função não só de ordenador, que é a função dele, mas de tomar posições políticas dentro do processo eleitoral. Essa própria decisão é uma decisão pela qual há duas correntes em choque no momento para a eleição presidencial. Os conservadores, através do candidato Bolsonaro, e os da esquerda, através do candidato Lula. Nesse choque, as decisões têm sido endereçadas fundamentalmente para o lado dos conservadores. O que vale dizer, além de interferir no processo, é uma interferência que não está sendo igualmente para os dois lados, fundamentalmente para um dos lados. E com todo o respeito que eu tenho, até porque são ministros idôneos e competentes, eu, evidentemente, como um velho professor de direito, não estou de acordo. Essa é a palavra de Visganda Martins, jurista e comentarista aqui da CNN. Nós estamos falando sobre a decisão do TSE que concedeu o direito de resposta à campanha do PT, que deve ser veiculado em canais da Jovem Pan. Mas não ficou só no direito de resposta. A decisão ainda restringiu a cobertura eleitoral do canal. E é exatamente sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo com o jurista Modesto Carvalhosa. Doutor Carvalhosa, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui no CNN Prime Time. Só para a gente ser justo e deixar bem clara a situação, qual é a posição do senhor? Como é que o senhor viu essa decisão do TSE? Bom, para falar um português claro e direto, essa decisão fere o artigo 5º, inciso 14 da Constituição, que diz que é assegurado o acesso à informação de toda ao povo brasileiro. Ao negar o acesso à informação por parte de um dos veículos jornalísticos, está sendo ferida a própria Constituição, o regime democrático, o Estado democrático de direito, que é tão aí proclamado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo TSE, realmente está sendo muito abalado pelas decisões desse TSE, que é, na realidade, uma extensão do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, como o grande professor Visganda falou, existe aqui uma censura prévia, que é inadmissível e incompatível com o regime democrático. Nós não temos aqui um regime democrático efetivo a partir dessa tendência clara do TSE de defender uma das partes dos candidatos, dos candidatos, aí, das facções que estão lutando aí nessa eleição para o dia 30, e está fazendo de uma maneira grosseira e de uma maneira absolutamente antijurídica, porque o que cabe ao juiz decidir sobre os pleitos, as demandas, os pedidos das partes. Ele não pode decidir ex officio. Doutor Carvalhosa, desculpa, é nesse ponto que eu queria pegar com o senhor, desculpa cortá-lo, só para ficar bem claro. A defesa do PT havia pedido direito de resposta. E, na sua experiência, é comum isso acontecer? A Justiça, no caso aqui o TSE, aceitar o direito de resposta e decidir e tomar mais uma decisão? Não, o que a lei eleitoral fala, já há décadas, é que há o direito de resposta. E sempre, o TSE anteriormente, sempre garantiu o direito de resposta. Agora, garante o direito de resposta, que é absolutamente constitucional e legal, e mais além disso, e faz um ato ex officio por conta própria. O juiz decide da cabeça dele, o colegiado decide da cabeça dele, o que infringe o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito foi absolutamente ferido por essa decisão, que é uma censura a um veículo de imprensa.
como já haviam feito com base naquele resolução 39 do presidente do STF. Ele havia a censura que foi feita em 2019 para um dos veículos também de imprensa. Volta-se a censura. É uma censura, como diz o Ives Gandra, uma censura prévia, inclusive, não só que não pode veicular, como no futuro não poderá veicular nenhuma notícia que tenha por objeto tais e tais fatos, porque é realmente a desmoralização do TSE, a desmoralização das instituições do Brasil. Nós não podemos continuar nesse ritmo de partidarismo do TSE, como está sendo realizado agora. Doutor Carvalhosa, qual o efeito que essa decisão pode ter na eleição? Neste segundo turno, faltando 14 dias para o segundo turno, se eu não fiz as contas errado. Não sei, eu não conheço bem quais os efeitos eleitorais pode ter isso, mas a censura é uma forma de impedir que haja informação da parte dos eleitores. Os eleitores não estarão informados e nem serão indicados fatos, ainda que antigos, anteriores, da conduta de um dos candidatos, que absolutamente não terão essa informação. Portanto, deverá causar danos, sim. No meu entender, deve causar danos à eleição. A eleição está maculada, o resultado da eleição, no meu entender, está maculado por esse ato de força feito pelo TSE hoje contra um dos veículos jornalísticos do brasileiro. Doutor Ives Gandra disse que essa medida poderia ser revertida no próprio TSE. Na parte prática, como funcionaria essa reversão? É simples? Partiria de quem? Não, eu acho que o PL, o partido do Bolsonaro, devia entrar com um recurso, uma reconsideração do pedido, e se houver reconsideração do pedido, tudo bem, volta-se à paz, volta-se à normalidade das instituições. Mas se eles reiterarem isso, nós temos a quebra de todas as regras necessárias a uma eleição realmente limpa, uma eleição de iguais direitos para os dois candidatos, no caso. Doutor Modesto Carvalhosa, jurista, professor, advogado, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Um prazer, obrigado.